Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, eu sei que o som talvez não fique muito bom, porque eu estou aqui com o ar-condicionado ligado, ventilador ligado. Aqui no Rio de Janeiro está um calor infernal, filho. Não dá para gravar sem não ligar ventilador, ar-condicionado. Tá muito quente. Então provavelmente vocês vão escutar o barulho do ruído aí do ar-condicionado, do ventilador, mas senão não teria como gravar, fazer esse vídeo, correto? Desculpa aí, mas não teria como. Então vamos lá, galera. Final de semana aí tá tendo decisões, semifinais pelos campeonatos regionais, quartas de final pela Copa do Nordeste. E agora a gente vai falar sobre a semifinal do Campeonato Carioca de 2019 do estadual do Rio de Janeiro, naquela zona que é aquele regulamento. Mas peço a todos vocês, antes de falar do jogo entre Vasco e Bangu, que vocês escutam, compartilhem, inscrevam-se no canal aqui, Resenha com Magalhães, Resenha com Magalhães no YouTube, no Facebook e no Instagram, e divulgue aí, ó, hashtag Resenha com Magalhães. Galera, tivemos a segunda semifinal aqui no Rio de Janeiro, entre Vasco e Bangu. Vasco com empate já se classificaria, tinha vantagem do empate por ser o campeão do primeiro turno. Como foi no jogo de ontem, a vantagem do empate é do Flamengo, deu empate Flamengo-Fluminense, Flamengo classificou a final. E hoje tivemos o jogo Vasco e Bangu. O Vasco não precisou usar do empate, o Vasco acabou ganhando do Bangu de 2-1 e se classificou a final. Final, Flamengo e Vasco em 2 jogos, sem vantagem, porque por mais que a Federação do Rio de Janeiro de Futebol, por mais que ela faça caquinha, por mais que ela não entenda nada de futebol, nada, tente dificultar o máximo o Campeonato Carioca, acabou que os deuses do futebol fizeram a lógica. Final, campeão do primeiro turno com campeão do segundo turno, ponto. O que era para ter sido? O que era para ter sido um regulamento comum, regulamento básico? Campeão do primeiro enfrenta o campeão do segundo. Se um time ganhar o primeiro e o segundo turno, é campeão direto, ponto. Esse era o regulamento basicão, não precisava de muita coisa, mas tentaram inventar, mas ainda bem que os próprios deuses do futebol deu um monte de tapa na cara da federação e colocou o campeão do primeiro turno com o campeão do segundo turno. Porque, vamos ser bem sinceros, seria uma injustiça o campeão estadual ser um time que não ganhou nem o primeiro e nem o segundo turno. Ainda bem, são os melhores times, Flamengo e Vasco? A gente não sabe. Mas chegaram à final. E sendo, mais uma vez, campeão do primeiro turno contra campeão do segundo. Agora teremos a final, a mesma final que tivemos no segundo turno. Flamengo e Vasco, sem vantagem para ninguém, para 2 jogos, domingo e domingo. 2 domingos aí para ter essa final. E como é que o Vasco se classificou para a final? Vamos ser bem sinceros. Meu amigo torcedor do Vasco, você pode até não gostar do que eu fale, mas futebol, jogar que a gente gosta de ver, quem jogou foi o Bangu. Futebol, quem jogou foi o Bangu. E eu bato palma pro Bangu. Como assim, Magalhães? Futebol foi o Bangu, mas quem ganhou foi o Vasco? Tá, porque o Vasco teve momento. No primeiro tempo, meu amigo torcedor vascaíno, você tem que ser honesto com o que você viu. E a torcida viu que a torcida vaiou no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, a torcida vaiou. Chamou o Valentim de burro, vaiou o time, porque foi um vareio do time do Bangu. Chegou um determinado momento que o Bangu tinha dado 7 chutes ao gol e o Vasco 1. O Vasco 1. Foi um vareio no primeiro tempo de futebol. O meio-campo do Bangu criava, tocava a bola, saía rápido. Meio-campo do Vasco inexiste. O meio-campo do Vasco só tem o Lucas Mineiro. Só. Bruno César é um nulo. O que foi que o Bruno César fez? Na verdade, o que o Bruno César fez no jogo inteiro? O gol de pênalti. Que por sinal não bateu tão bem assim. Se o goleiro tem um pouquinho mais de peso, um pouquinho melhor, ele pegava o pênalti. O Bruno César não fez absolutamente nada. Mais uma vez. O meio-campo do Vasco, quem tenta criar alguma coisa é o volante. Porra, tá errado. Tô falando de novo, tá errado. Não pode ser ter um Bruno César ali pra quê? Ah, o tal do chuta-chuta. Pô, mas ele não aparece, não serve pra isso? Primeiro tempo nulo do Vasco. Fala de novo. Um vareio
do Bangu de futebol. Tática e tecnicamente. Jogadores do Bangu driblavam, partia para cima, invertia a jogada lado direito, lado esquerdo. Os contra-ataques do Bangu começavam pelo lado esquerdo, terminavam no lado direito. Lado direito, o lateral estava perdidinho, que o ataque do Bangu estava indo lá. Ou seja, parabéns ao Bangu, parabéns. Fez um futebol bonito de se ver. O Vasco perdido. Começou naquela pressão, 5 minutinhos depois, o Bangu dominou. Não fez o gol, porque o goleiro do Vasco pegou e faltou um pouquinho de capricho aos jogadores do Bangu. Foi um vareio. Torcedor do Vasco pode ficar chateado, mas eu estou sendo honesto. E eu tenho certeza que boa parte da torcida do Vasco que estava lá e ouviu o jogo de casa, vai concordar comigo. O Vasco não jogou nada no primeiro tempo. Nada. O Robson machucado também não tinha jogado nada. Porque a bola também não chegava no cara. O Marrone jogou nada hoje. Nada. Concordo que no primeiro tempo a bola também não chegava. Por quê? O time do Vasco tentava tabelar pelo meio. Porque o tal do Bruno César não cai para as laterais. Ele fica esperando uma bola sobrar de frente para a área. Porra, tá de sacanagem. Esse cara é titular? Acho que é escala o treinador. Aí o Lucas Mineiro que tem que tentar resolver. O Lucas Mineiro, se o Lucas Mineiro sair, acaba o Vasco, filho. Acaba o Vasco. Porque ninguém cria. Ele que tenta criar, ele vai para o lado direito, ele vai para o lado esquerdo, ele tenta avançar, ele tem que marcar, ele tenta infiltrar. Ele é o cara, o time do Vasco. Como é do cara não tinha que ser o 10? Ah, não é. E estou falando de novo. Parece até que eu estou repetindo outro vídeo. Não estou. O que aconteceu de novo? O Bruno César não aparece. É um nulo. E primeiro tempo não tem nem o que falar do Vasco. Do Bangu não. Jogou muita bola. Muita bola. Se a metade do chute, se pelo menos uns 2, 3 chutes de dentro da área tivesse sido um pouquinho caprichado, o Bangu tinha feito uns 2 no primeiro tempo. Mas terminou o primeiro tempo. O pior, termina o primeiro tempo, o zagueiro do Vasco me dá uma entrevista. A entrevista dele diz o seguinte: pô, o time do Bangu tá muito fechado, tá jogando todo atrás. Porra, que jogo que ele tava? Qual jogo? O time do Bangu tava todo atrás? Ah, tava todo atrás e deu 9 chutes, 10 chutes pro gol. Porra, o time do Bangu tava jogando, filho. Tava tocando a bola, o meio de campo tocava a bola. O Marco Júnior no meio de campo, o volante ali, teve determinado momento que os 2 volantes do Bangu estavam dentro da área. Ó, o zagueiro vem falar que o Bangu estava atrás. Ó, tem que ser honesto, tem que falar, ó, o time não jogou nada. Jogou nada no primeiro tempo. Vamos lá pro vestiário, vamos conversar, vamos melhorar, que do jeito que tá bravo. Voltou, segundo tempo, o próprio Valentino gostou. O nego vaiou lá o garoto Iansassi, pá, coisa e tal, chamou ele de burro, pá, coisa e tal. Ele voltou com o Raul. O time do Vasco deu uma melhorada, marcou mais em cima. Com a entrada do Raul, o Cáceres deu uma subida de produção. O time deu uma arrumada, o time do Vasco. Mas o Bruno César continua nulo. E o time deu uma encaixada, deu uma apertada, fez uma jogada, uma das poucas jogadas do Vasco. Primeiro tempo o Vasco não fez jogada nenhuma. O Vasco que deu 2 chutes, 3. E jogada no primeiro tempo inexistiu. No segundo tempo teve lá uma jogadinha que acabou resultando lá o escanteio. E o pênalti, que o juiz não marcou. Quem marcou foi o VAR. O VAR que marcou. É justo? Não é? Ou nesse caso, eu apoio o VAR. Nesse caso eu apoio o VAR. Por que eu apoio o VAR? Eu não estou gostando do jeito que é utilizado esse árbitro de vídeo. Já falei aqui em vários. Do jeito que é usado o VAR, eu não gosto. Porque coisa de interpretação. É interpretação, pô. Se o VAR ficar... Toda vez que for um critério de interpretação, o VAR se meter, ele está dando atestado de burrice pro juiz. Atestado de incompetência. Agora, num lance desse, onde tem um tumulto dentro da área, fica realmente difícil para o juiz ver. Tem um agarrão desse, tem um negócio desse, aí eu concordo
que o VAR tenha uma interferência. Porque aí fica quase que impossível do árbitro ver. A não ser que seja uma coisa muito na frente dele, porque naquele tumulto ali é muito difícil. Então, nesse caso, eu sou a favor. E foi pênalti. O zagueiro do Bangu deu mole, esqueceu que tinha VAR, mas não é que ele esqueceu. É costume de puxa-puxa dentro da área. Acabou que o Bruno César foi bater. E não bateu bem. O goleiro quase que pega. Foi o que o Bruno fez? Nada. Fez o gol. Ah, mas não fez nada. Pô, fez o gol. Aí fica pra estatística, que o gol foi do Bruno César. Não jogou nada, mais uma vez. Absolutamente nada. E o Vasco teve esse momento. Legal. O Vasco deu uma animadinha, foi pra frente, se desguardou atrás do Bangu, fez um contra-ataque de Almanac. Empatou 1-1. Pra mim, justiça aquele empate, que o Bangu não estava merecendo perder. 1-1. E o Bangu foi pra frente, porque tinha que ganhar. Aí uma das poucas jogadas que o Vasco fez, se eu não tiver enganado, foi o melhor ataque de tabela do Vasco, de trabalhar a bola, foi o melhor tempo do Vasco. Aquela trabalhada de bola que surgiu o segundo gol, foi uma das poucas vezes, uma única vez que o Vasco realmente fez uma jogada trabalhada. Que aí o inútil do Bruno César apareceu. Quando eu falo inútil, é no futebol. No momento dele. Tô falando pessoa, não. Cara de família, responsável. Mas a inutilidade dele dentro do campo pro Vasco é enorme. Até que ele conseguiu tirar a bola, tocou o lateral, o Cáceres tocou para trás. Ansassi deu um drible de corpo, o zagueiro caiu, ele bateu bem de perna esquerda, um golaço. Uma das poucas, se não foi a única jogada do Vasco. A partir daí o Vasco deu uma recuada e o Bangu deu uma desanimada. O Vasco ainda tentou ir para frente, tocando. O garoto de Ansassi que fez o gol melhorou um pouco. Teve jogadas que o Vasco teve mais espaço. E Ansassi perdeu um contra-ataque incrível. Teve uma outra bola que o Marrone recebeu, foi até a linha do fundo, cruzou para trás, mas já estava impedido. Mas o Vasco ainda teve até mais umas 3 ou 4 chances depois que estava, acho que umas 2, 3 chances depois que estava 2-1, mas acabou não fazendo gol, desperdiçou também. Depois o Bangu ainda tentou ir para frente, tocando a bola, mas você via nitidamente que o Bangu também já estava mais cansado. O time do Vasco mais calmo, já controlando um pouquinho mais o jogo. Aí tirou o Bruno César, colocou o garoto, que era da base. O garoto da base que entrou do Vasco, o menino, lá de 1,64 m, fez mais no jogo do que o Bruno César fez o tempo inteiro. Ele entrou ali, ficou ali no meio. Na base ele jogava pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Ele entrou ali. João Lucas, parece, se não estiver enganado. Entrou ali no meio. Deu um passe pro Marrone açucarado. Esse que eu falei que estava impedido. Disputou bola, correu, foi lá atrás para sair jogando, tentou chegar à frente, ou seja, fez o que o meio de campo, um camisa 10 tem que fazer. Que o Bruno César não fez, até agora eu não vi em jogo nenhum ele fazer. Eu não sei qual é a função dele. Sinceramente eu não sei. Se o esquema do Valentim é pro Lucas Mineiro ter que sair jogando, não vai muito longe não, minha visão. Tô criticando porque o Vasco é grande, pô. Eu tô pensando no Vasco na final contra o Flamengo. Final contra o Flamengo pode acontecer qualquer coisa, filho. O Vasco porrar o Flamengo as 2 vezes, ganhar de 5-0 os 2 jogos, pode acontecer. Pode acontecer. Porque é clássico, o clássico muda tudo. Lógico que eu não sou daquele cara, clássico é 50%. Não. Lógico que no clássico sempre chega um time um pouco melhor do que o outro. Quase sempre chega um melhor do que o outro. Na final, acaba chegando os dois mais parecidos, porque é a final. Mas aí você vai fazer comparações de uma de outra, você pode dar vantagem para um, outro para outro.
Igual já tivemos aqui o Vasco com um timaço, o Flamengo com um time meio capenga. Aí tu vai falar, pô, antes do jogo que é o melhor? É o Vasco. Tu pegar aqueles times do Vasco de 89, 98, pô, tinha Edmundo, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Luizão. Pô, aí ia jogar com o time do Flamengo que tava meio capenga, quem era o favorito? Era o Vasco, pô. Então esse negócio de Flamengo coleta sempre tem, a não ser que sejam times muito parecidos. Mas isso aí a gente fala num outro vídeo. Depois do Vasco ficou controlando a bola, mesmo assim, o Bangu teve pelo menos 2 chances de empatar, pelo menos empatar o jogo. E eu vou ser bem sincero, o Bangu não merecia perder pro Vasco. O Vasco poderia ter chegado na final como chegou. Agora o Bangu não merecia ter perdido. Pelo futebol que apresentou. Futebol que apresentou foi o Bangu. O torcedor do Vasco pode criticar, pode nem ver aqui, dar um monte de dislike, sem problema nenhum. Mas futebol, o Vasco não jogou. Futebol, o Vasco não jogou. Teve alguns momentos, teve momento de lampejo ali, de uma jogadinha ou outra, de uma coisinha ou outra. Jogada boa, trabalhada, só teve no segundo gol. Mais nada, filho. Mais nada. Segundo tempo, até os laterais começaram a ir melhor um pouquinho, começaram a subir um pouquinho. Mas também em relação ao time do Bangu que cansou. Os 2 jogadores da beira do Bangu começaram a dar uma cansada, então começou a facilitar a marcação. Mas mesmo assim, o Bangu, no final do segundo tempo, ainda teve chance, pelo menos 2 chances de fazer o gol. Que acabaram desperdiçando, provavelmente cansado. Erro de passe do Vasco, o Bangu recuperou, ficou 3 contra 2, acabou sendo individualista demais. Se tocasse a bola, poderia ter feito gol, como foi no gol do Bangu. E o Vasco ganhou o jogo de 2-1 e foi a final. Mas o Vasco não jogou bem não, filho. Ganhou, aproveitou as oportunidades, teve um pênalti, fez, teve outra jogada no gol bonita. Teve lá um lance que poderia ter sido do pênalti, que o árbitro de vídeo disse que não foi pênalti, mas estranhamente, também acho que não foi pênalti, mas estranhamente, a televisão que estava passando o jogo não passou o lance. Não passou o lance. Ele não passou o lance. O lance que o time do Bangu reclamou e que o VAR, que o juiz falou, não, o VAR tá vendo, e disse que não foi pênalti, não passou no replay. Eu fiquei esperando o replay. Provavelmente tinha uma câmera em cima. Não botaram. Não estou falando que ajudou o Vasco, porque se o Bangu faz o gol e ia empatar, o empate é do Vasco. Mas estranhamente. Mas o que importa é a classificação. E o que eu tiro com isso? Bangu fez de novo uma grande partida. Segundo tempo deu uma caída, deu uma desanimada depois do segundo gol do Vasco, mas fez uma grande partida. Pra mim, jogou melhor do que o Vasco. O Vasco jogou um primeiro tempo horroroso, que lamba os beijos que não saiu perdendo. Lamba os beijos que o Vasco não saiu perdendo no primeiro tempo. Segundo tempo aproveitou, deu uma melhorada, aproveitou as chances e acabou fazendo 2 gols. O Bangu conseguiu fazer um gol, mas deu uma caída, principalmente fisicamente o time do Bangu deu uma caída, mas futebol o Bangu jogou. E o Vasco chega à final. Parabéns ao Vasco, tá? A final. Agora são 2 jogos completamente diferentes, rivalidade, disposição, vontade, né? Final acaba prevalecendo mais a vontade do que a técnica. Técnica é bom, mas tem que ter vontade. Então acredito que na vontade seja 50% para cada lado. Mas futebol, mais uma vez, o Vasco não apresentou. Mas parabéns ao clube, parabéns ao técnico, aos jogadores, à torcida que foi lá, que no primeiro tempo vaiou, depois aplaudiu. Parabéns. Mas tem que melhorar. Futebol, o Vasco não apresentou.
Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Estamos juntos. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui.